me converti e agora, o que eu faço? Tô perdido, entendeu? Amo Jesus, mas não sei muito bem por onde começar, por onde eu tenho que ir. Então eu acredito que vocês vão ficar muito melhores depois desta série terminada, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir para você que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, né? Mas se você não puder para o máximo, eu vou deixar aqui uma dica, talvez. Se você, a média de pessoas que assistem o canal é 20 pessoas. A média. Se cada 20 de vocês que assistem manda para 3 pessoas, a gente vai ter 80 pessoas assistindo no total. Então, cada vez mais que vocês assistem e compartilham o vídeo, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante, e eu acredito que seja muito relevante, e ele entrega para mais pessoas, e com isso você ajuda o reino de Deus a crescer e a se expandir por este mundo que tanto precisa de Deus. O tema do vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí na descrição, é salvos de quê? De que eu fui salvo? Sempre ouvi falar, Jéssica, que nós fomos salvos. Mas salvos de quê? Que Jesus salva, cura e liberta. Salvos de quê, Jéssica? Do que nós fomos salvos? Eu estava em perigo antes? Sim, você estava em perigo antes, mas que perigo é esse? Que perigo foi esse? Que perigo é esse de que eu fui salvo por meio da morte de Jesus Cristo na cruz? Primeiro eu preciso começar falando que lá em Romanos 3:23, eu acredito que talvez seja conhecido por você, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando ele fala todos pecaram, quando Paulo fala aos romanos que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus, ele se refere ao que foi feito por Adão no Éden, né? Por Adão e por Eva, que comeram o fruto em desobediência ao Senhor. E como Deus nos trata como corpo, né? Que em unidade, o fato de um pecar, isso acaba gerando prejuízos a uma descendência, porque nós pertencemos todos a uma raça e Deus nos trata como um corpo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, talvez. Então, quando a gente lê que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus, e isso vai ficar mais claro para você no decorrer da série, nós entendemos que nós não pertencemos mais a algo que antes nós fomos participantes. Certo? Então, a partir disso, a gente entende que o homem sozinho não pode salvar-se a si mesmo. O homem não pode mudar coisas em si mesmo, transformar-se a si mesmo, porque o homem sozinho, o homem, raça humana, homem, mulher, não consegue ser transformado, não consegue se transformar a si mesmo. E isso fica claro quando você tenta mudar pequenas coisas que você não gosta em você, pequenos traços de personalidade que te prejudicam, comportamentos com pessoas que você ama e que você acaba tendo comportamentos destrutivos, nocivos, com pessoas que você ama e às vezes você não entende por que você trata mal, e tantas outras coisas, né? Tantos outros desvios de comportamento que nós temos, esses desvios, e que às vezes olham para si mesmos achando que eu não consigo mudar, isso é meu, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, e não é. Isso é coisa de ser humano, mas através do sacrifício de Jesus na cruz torna-se possível passar por cima dessas coisas. Então, o homem não pode salvar a si mesmo, a não ser que Jesus intervenha. O homem não pode salvar-se, livrar-se da morte, de uma doença, a não ser que Jesus intervenha. Só Jesus salva. Mas, Jéssica, nós somos salvos do quê? Nós somos salvos da ira de Deus. Quando Adão e Eva pecam no Éden, o salário, né, do pecado deles vem sobre eles, que é a morte. Então não é Deus que agora odeia o homem ou algo do tipo. Ele se afasta do homem por conta do pecado que faz separação entre homem e Deus.
E por esse motivo, a ira de Deus é sobre o homem por conta do pecado que agora o homem tinha cometido. E não sobre o homem especificamente, que Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, ele odeia o pecado. Deus continua amando o homem, mas por conta do pecado que estes cometeram, a ira de Deus estava sobre eles. Então nós fomos salvos da ira de Deus, é disso que nós fomos salvos. E ele mesmo nos salvou por meio dele, quando veio à terra nos mostrar como deveria ser, deu a sua vida, o próprio Deus se fez carne, deu a sua vida, morreu por nós para nos salvar. Ele nos salva nesse momento por meio dele mesmo, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Então, o que é a salvação? A salvação, ela é do Senhor e ele nos salva da sua ira. Ele nos salva de nós mesmos. Nós seres humanos, somos autodestrutíveis por causa do pecado. Não há nada que nós façamos fora de Deus que seja e que nos leve para um caminho de vida. Tudo que nós fazemos fora de Deus, fora da palavra de Deus, nos leva a um caminho de morte. Essa salvação, ela se dá no passado, no presente e no futuro. Ela se dá quando o indivíduo crê que Jesus é o Filho de Deus e se entrega a Ele, entrega a sua vida a Ele. E Jesus, a partir dessa confissão pública, apaga os nossos pecados, as nossas transgressões, todas que foram feitas para trás. Tudo que aconteceu no passado agora é jogado no mar de esquecimento e Deus não se lembra mais do seu pecado. Seja ele o pecado que for, ele não se lembra mais. E isso fica claro no livro de Isaías 43, 25, que diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E a partir daí, Deus, Jesus, através do sacrifício dele, te faz uma nova criatura. Você é purificado a partir dessa confissão pública de fé em Jesus Cristo. No presente, a salvação, ela tem o poder de libertar o indivíduo que confessa crer em Jesus e entrega a sua vida a Ele, de libertar da impiedade, da injustiça, da servidão ao mundo, dos vícios, do egoísmo, de tudo que nos prende, de todos os sentimentos nocivos, de tudo que vai contra a palavra do Senhor e de tudo de ruim que o pecado nos impõe. Jesus, ele nos liberta do domínio do mundo, da carne e do diabo. Nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o sistema do mundo já não opera sobre nós. Ele nos salvou de temores, de medos, de doenças, prisões de alma e de vícios, né? Pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que são viciadas em drogas, pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas em mentir. Tem tanto tipo de vício, tem tanto tipo de porcaria nesse mundo, e disso tudo nós fomos salvos. E lá em Romanos 8:7 diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A inclinação da carne, ela é má, ela é perversa, ela só quer fazer tudo que vai contra a vontade de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E aí no 8 diz: e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós naturalmente, por conta do pecado cometido no Éden, nós não podemos agradar a Deus. Mas nós nos tornamos aptos a agradarmos através do sacrifício de Jesus numa cruz. Essa salvação também, ela se dá no futuro. No futuro, a obra redentora de Jesus nos alcança de modo que fomos salvos da ira de Deus. Salvos dos danos terríveis que o pecado trouxe para nós. Danos eternos, inclusive.
seriam eternos se não fosse o que Jesus fez. E aí em Romanos 5:9 diz o seguinte: logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas por um só homem o pecado entrou no mundo, e por um só homem, Jesus Cristo, nós fomos libertos. Talvez você ache injusto que por um tenha entrado o pecado, mas você não precisou e nem precisa pagar ou fazer mais nada, porque por um só homem também você hoje é salvo. Eu oro a Deus que você compreenda, que você medite nessa palavra, que você de fato entenda a partir desse momento do que você foi salvo. E você olhe para você mesmo e você perceba do que você foi salvo. Em nome de Jesus. Paz e graça e até o próximo.